Você sabe que a astrologia ajuda muito no nosso processo de autoconhecimento, gente. E se conhecer é essencial para a gente ter uma vida melhor, para você ficar no controle e não ser controlado pelos eventos à sua volta. Dentro disso, você perceber como funciona o seu emocional é fundamental para a sua qualidade de vida, a melhoria das relações, para um melhor desempenho nas suas atividades do dia a dia. Porque aí quando você vê que as emoções estão entrando naquela estrepulia, né, está acontecendo aquele tumulto, você já adota maneiras de controlar, ou melhor, até posturas preventivas para não chegar a esse ponto. Então nós vamos entender mais sobre o nosso campo emocional do ponto de vista astrológico com Cláudia Bocchilli, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui contigo e com você também. Nosso, sempre uma alegria. Sim. A astrologia ajuda muito, né, em relação às emoções? Olha, você sabe que sexta-feira eu estava num atendimento e a pessoa estava muito confusa com o que ela ia fazer da vida, tal, com o marido. Ela, cara, agora... sabe quando a pessoa sente e fala, gente... Agora que eu estou percebendo o que eu fiz, entendeu? Coisas boas, coisas ruins, mas já ia ter uma clareza muito maior do que ela ia poder fazer profissionalmente, em relação ao marido, as atitudes que ela tinha, com todas as coisas que aconteciam na vida dela, e com isso, aí você pode ver depois de um ano, geralmente, o que aconteceu na vida da pessoa, o que passou, ela fala... Poxa, é verdade, você falou isso, você falou para tomar cuidado com aquilo. Ou então, cuidado com aqueles rompantes que você possa fazer. Aí a pessoa faz o rompante, faz a besteira, e depois ela fala, puxa vida. Aí eu falo, espero que na próxima vez você não cometa isso de novo, né? É verdade. Sim. A Lua é que determina bastante sobre essa questão do campo emocional, né? Para a galera, a Lua, é importante a pessoa saber em que signo estava a Lua quando ela nasceu, é isso? Sim, quando a gente faz o mapa astral, inclusive esses programas gratuitos, eles falam pra gente o Sol, né? Então fica fácil, por exemplo, 25 de junho, a gente sabe que quem nasceu nesse dia é do signo de Câncer, mas a Lua e o ascendente muda. A Lua muda a cada 2 dias e o ascendente muda a cada 2 horas. Então, você precisa fazer no software e aí ele fala. Então, quando você sabe disso, você fala, bom, se minha Lua está em tal signo, eu sou mais da característica deste signo. Então, fica fácil para você ver em qualquer software aonde que está essa Lua e você ficar sempre atenta com isso. Sua Lua em qual signo? Escorpião, né? Então você é Sol em Escorpião e Lua em Escorpião. Isso te dá, né, uma força muito grande escorpiana, né? Uma presença do signo na sua vida muito forte. 4 planetas em Escorpião e isso mostra essa profundidade de Escorpião. Então, como foi Sol e Lua, era um dia de Lua nova. Esse daí, porque eles estavam juntinhos. E então, o meu jeito de ser, de personalidade de Sol é Escorpião. E a minha Lua também é Escorpião. Então, não tem tanta diferença assim. Só acentua mais as características de Escorpião na minha vida. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, um Sol em Peixes, né? E aí ela vai ter uma Lua, de repente, em Capricórnio. Aí já dá uma diferença bem grande. Vai ser uma pessoa que não vai ter as características piscianas, né? Mas ela não vai ter, por exemplo, algumas características que são peculiares de Peixes, porque, de repente, aquela Lua em Capricórnio vai dar uma abafada, né? O emocional dela, por exemplo, vai ser um pouco mais duro. Como Capricórnio, elemento terra, ele é mais de responsabilidade, às vezes até de crítica. Então, vai ser um Peixes que quando ele não tiver as coisas do jeito que ele quer, ele conseguindo realizar as coisas dele, ele pode ir para a parte da crítica. Ou saber fazer isso, endurecer e falar, não, eu vou focar naquilo lá e estou mais assertivo nas minhas metas emocionais de vida, por exemplo. Porque todo mundo espera do pisciano, né, um signo frágil, emotivo. E aí, se tem uma Lua em Capricórnio, vai ser diferente esse Peixes, né? Totalmente. Gente,
Muita coisa para a gente falar, estamos falando aqui do emocional. A Cláudia vai dar alguns exemplos, vai falar de algumas personalidades para a gente entender mais como a astrologia pode ajudar a gente, né, no trato das emoções. Então, vamos falar do Neymar? Vamos falar. Aí que tá. Neymar, você está querendo fazer o quê? Você está querendo falar do Neymar para ver a fofoca, o que ele aconteceu. Você não é nesse programa. Não, mas não é nesse. Mas você está sabendo que a terceira filha dele está para nascer por esses dias. Uhum. Então, ele teve aquele Davi Lucas, acho que em 2011, o moleque já está grande, já está pré-adolescente. Tá. Aí nasceu... acho que em novembro, final do ano passado, nasceu com a Bianca Biancardi. Isso, a Biancardi. E eles estavam mais ou menos juntos, entre idas e vindas, e muita traição do lado dele. O que aconteceu? Ele engravidou essa Amanda Kimberly. E aí, claro, que vão falar que vou fazer DNA para ter certeza, mas isso não importa. O que importa ela estava com 8 meses de gravidez, prestes a nascer, e ele engravidou a outra. Então, por isso que vai ter 2 filhos num período de tempo de menos de 9 meses. E aí você fala assim, será que isso tem alguma coisa a ver com o emocional dele? Um cara que tem tantas conquistas, um cara com 200 milhões de seguidores, um cara que ajuda tanta gente, que fez tanto pelo futebol brasileiro, tal, enfim... aí eu te falo o seguinte, ele tem 8 planetas concentrados juntinhos assim numa parte do mapa astral. Que parte? A parte da casa 2, 3 e começo da 4, que fala da área de dinheiro, que fala da área da comunicação, e a comunicação também pode ser a comunicação dos pés dele, né? E a lua em Peixes, que está no comecinho da casa 4, que fala da parte familiar e que ele tem uma questão muito peculiar com o pai dele. Dá para perceber que tem uma coisa que assim, ele ouve o pai, é importante, talvez porque a vida da infância dele não tenha sido um mar de rosas, esse pai não tenha sido tão presente. Mas a gente mostra que ele também não é um pai presente. Mas ele vê o filho e tal. Tá, mas imagina, 2 mulheres agora com um bebê e elas não têm o pai da criança do lado para ajudar nessa parte mais difícil, para dar amor, para dar apoio, porque uma coisa é dar dinheiro, outra coisa é dar apoio. Sim, com certeza. E aí, na verdade, Estar presente, né? E essas 2 mulheres lindíssimas, assim, eu não conheço da vida delas, mas assim, elas não têm isso. E aí você fala assim, poxa, um cara tão rico, com tanta prosperidade, que fez tanto pelo futebol e outras partes, né? Ele deu 21 milhões para o Rio Grande do Sul e tantos trabalhos filantrópicos que ele tem. A lua em Peixes dele ajuda isso. Aí você vê o seguinte, poxa, e ele não consegue essa parte emocional. É aí que mostra a sombra dele, com alguns aspectos do mapa. Então, essa lua em Peixes, ao mesmo tempo que ela é muito boa para essa parte de filantropia, né? Ela faz com que a pessoa tenha empatia em relação a tudo que está acontecendo no mundo e ajudar, ela faz com que a pessoa seja um pouco ausente. Então, às vezes ele idealiza alguma coisa e isso não acontece. Então, isso mostra o quê? Por exemplo, o que ele tem de tão problemático assim? Ele tem um Plutão na casa 12. Vamos traduzir, um Plutão que é o das emoções mais profundas, que mostra as nossas sombras, e ele está escondido no finalzinho do mapa astral, assim, sabe, naquele cantinho atrás do sofá? Mais ou menos isso. E aí, com isso, você tem algumas emoções não resolvidas, e aí quando você vê situações que ele brigou com a Luana Piovani, arrumou treta ali, ficou com mulher, arrumou traição, não sei o quê, porque ele tem uma ilusão de alguma coisa, aí arruma traição com uma, engravida a outra, não consegue fazer família. Tudo isso são as sombras dele se mostrando. Ele não consegue, assim, planejar e executar, né? Ter uma organização em relação aos fatos e às emoções. Às vezes ele planeja determinadas coisas, mas acaba saindo de outra. Você sabe que ele tem muitos planetas em Capricórnio, que faz com que essa coisa de planejamento e empreendedorismo sejam muito boas. Porém, todavia, entretanto, se nós temos a luz, nós temos a sombra. Essa parte de empreendedorismo, ele tem Vênus
Urano e Netuno, tudo nessa casa 12, nessa casa de 2 de dinheiro. Então ele consegue o dinheiro, só que ele também pode ser empreendedor, ele às vezes pode gastar com coisas que aí ele não sabe. Por enquanto isso hoje não é um problema, até porque hoje ele tem uma assessoria que vai cuidar do dinheiro dele antes dele fazer qualquer besteira. Sim. Mas a gente já viu muita gente famosa que não tinha dinheiro depois, Sim. que acabou gastando tudo. Então ele tem esse lado empreendedor, só que aí esse lado sombra é onde o que ele não consegue se manifestar aqui no mundo real, porque ele não consegue em nenhum lugar do mundo fazer uma compra de mercado, que o cara é famoso no mundo inteiro. Sim. Né? Isso, inclusive, eu já tinha visto que, por exemplo, Michael Jackson era uma pessoa que ele não sabia o que era ir no mercado fazer compra. E ele às vezes sentia a falta disso. Então, talvez o Neymar também sinta a falta de ter uma certa liberdade das coisas. Para fazer as pequenas coisas habituais que todos nós podemos fazer no dia a dia. Sim, já pensou ele pegando o metrô aqui na Paulista? Impossível, não dá. E aí ele tem tantas memórias, tantas questões ocultas da família que não foi suprida na infância dele e que foi idealizada, e aí ele se joga, aí ele fala de qualquer jeito. Por exemplo, a questão com a Luana Piovani. A Luana é dificílima também, né? Então, personalidade forte. O Neymar, que signo que ele é? Você falou da Lua, Lua em Peixes. Tá, Lua em Peixes, ele é aquariano. Tá. Ele é aquário, só que o ascendente dele é Sagitário. Então, ou seja, esse aquário e Sagitário não dá aquela sensação de que nada atinge ele, nada afeta, que ele é bem resolvido com as coisas, mas a Lua em Peixes mostra que não é bem assim. Uma coisa é o que eu aparento, outra coisa é como sou, né? Sim, e também esse ascendente em Sagitário fez com que ele fosse para o exterior. Então leva ele para o exterior e aquela coisa, a inovação e tal. Mas se você for ver, ele é um cara que ele queria ser um cara família. E talvez ele estivesse tentando isso com a Bianca Biancardi, só que ele foi fazer a besteira de arrumar outro rabo de saia e aí não deu certo. É Bianca Biancardi o nome dela ou é Bruna Biancardi? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, é Bianca. Produção, verifica aí pra gente. É Bianca. E assim, ele tem também o meio do céu em Leão. Então, aquela coisa de se mostrar no mundo, ser bem colocado e tal. Só que também tem uns probleminha lá de Mercúrio, de comunicação com o pai, umas coisas meio tensas, assim, que acaba sendo aquela comunicação meio truncada, sabe? Eu não consigo me expressar plenamente. Tanto é que, assim, você pega o começo da carreira dele, ele não sabia falar. Até porque ele também não tinha tanto esse traquejo e ele foi aprendendo aos poucos. Então, hoje, com mais maturidade, ele consegue fazer uma coisa nesse sentido. Perfeito. Perfeito. Agora, aí você falou da Piovani. Mas uma coisa do Neymar, ele devia estar sempre em terapia, porque como isso daí sempre ressalta a todo momento, ele devia sempre fazer terapia todo momento na vida dele. Para administrar essas emoções. Isso. E para poder colocar bem a intuição dele, por exemplo, onde eu vou jogar, o que eu vou jogar, o que eu vou fazer. Se ele está bem colocado, sabe a intuição do tipo, eu vou chutar para cá e eu vou chutar para lá? Então, aí vai acabar sabendo. É Bruna Biancardi. Bruna Biancardi? Acabou de falar isso. Porque eu acho que ela lembra com a Bruna Marquezine, né? Que é a outra ex dele. Tanto o nome das duas é o mesmo, né, Bruna, e eu acho que ela lembra o jeito mesmo, né, assim, magra, esguia, rosto fino, as duas são lindas, né, são duas meninas lindas. Ele só vai arrumar uma mulher linda, maravilhosa, né? Bruna Biancardi, perfeito. E aí, a questão com a Luana Piovani, sabe qual que é a diferença? A semelhança com a Luana Piovani, os dois têm um ascendente em Sagitário, então os dois têm o mesmo ascendente. Então, não só como eles se posicionam no meio do céu em Leão, então ela é uma atriz que sempre se posicionou, que sempre teve postura, mas o ascendente em Sagitário é o que fez com que ela fosse morar em Portugal e que ela não suportasse a prisão das novelas.
Porque o que acontece? Uma atriz muito boa na Globo, ela sai de uma novela, vai para outra, sai de uma novela, vai para outra. Sim. E ela não aguentava mais essa rotina. Fica presa muito tempo, né? Que a novela é uma obra que consome muito tempo o ator. Ela queria fazer teatro, então ela assim, mas eu tô com peça de teatro, por quê? Porque aí ela colocava um outro lado dela, de muita atuação nos bastidores, muita sensibilidade. Ela tem um Netuno muito forte que faz com que ela tenha uma sensibilidade estética fantástica para atuação. Tanto é que ela, quando ela é atriz, ela se envolve assim até o último talo. Excelente atriz mesmo. E aí, isso eu posso falar da lua em Escorpião, que eu entendo, e que a Luana também tem essa mesma lua. A lua dela é em Escorpião. Sim, então duas coisas que ela faz. Ela se envolve emocionalmente com os personagens dela. Uhum. Isso é aquela coisa de eu me envolver profundamente, que a lua em Escorpião ela é profunda. E também ela, quando ela vai alfinetar alguém, ela vai direto ao ponto. Por isso que os meus atendimentos astrológicos bem na feridinha, porque na cicatriz, eu uso a delicadeza da Luana Piovani, né, a profundidade dela nos meus atendimentos. E solta a imagem da Piovani pra gente. O que está fazendo com que ela não se aguente? Porque ela fala tudo que ela pensa, uma necessidade de se posicionar muito forte que ela tem. Ela não consegue mais guardar para ela o que ela pensa. Quando a gente vai ver, ela está rasgando o verbo no Instagram. Mercúrio e Marte na casa 11. Traduzindo, Mercúrio, comunicação, Marte, agressividade. Na casa 11, casa de grupos. Tá. Ela é muito boa para você usar isso para agir no grupo de teatro. Sim. Então, ela sempre lidera o grupo de teatro. Ela já fez bate-papo de mulheres lá em Portugal, no inverno, que não ia fazer tanta coisa. Ela arruma coisa para fazer. Isso é muito legal. Mas, por outro lado, isso dá aquela afiada na língua. Uhum. E aí você já pega um emocional profundo, como esse da Lua em Escorpião. E aí faz com que ela fale mesmo daquele jeito. E a gente emendou, Luana Piovani no Neymar, porque os dois protagonizaram uma treta aí nas últimas semanas também, Sim. né? E como estamos falando aí de astrologia e emoções, né? A gente está vendo que os dois têm luas que são bastante emocionais, né? E determinam um comportamento mais guiado pelas emoções, né, Cláudia? E outra coisa, como ela tem o ascendente é Sagitário, a parte de relacionamento é Gêmeos. Uhum. Então, Gêmeos é sempre aquele jeito jovial de ser. Por isso que ela sempre arruma marido, namorado, que quer que seja mais jovem. Uhum. Porque é o que atrai a juventude, a jovialidade daquela pessoa. Só que justamente essa jovialidade do Pedro Scooby foi que atrapalhou na hora que ela queria um marido com responsabilidades do jeito dela, e aí o Pedro Scooby não atendeu para os 3 filhos. Uhum. Então aí foi porque eles se separaram. Tá. Então assim, nós falamos que a Lua tem muito a ver com as emoções, né? Então é importante você que está assistindo olhar no seu mapa astral onde está a sua Lua, que ela vai falar sobre como você é emocionalmente. E mencionamos o exemplo do Neymar, que tem uma Lua em Peixes, e da Luana Piovani, que tem uma Lua em Escorpião. Agora a gente vai dar uma palhinha para você que está em casa, né, saber, porque assim, a Lua pode estar num signo de terra, seria Touro, Virgem, Capricórnio, né? Uhum. A Lua pode estar num signo de ar, né? Seria Libra, Gêmeos e Aquário. Ela pode estar no signo de fogo, né? Aí Áries, Leão e Sagitário, né? Ou pode estar no signo de água, aí Câncer, né? Escorpião e Leão. E Peixes, né? E Peixes. Então, galera, agora a gente vai falar para você, né? O que significa se a Lua tá num signo do elemento terra, do elemento ar, do elemento fogo ou do elemento água, tá? E aí você vai consultar se a sua Lua está em qual desses signos, em qual elemento, para você entender um pouco como que você tende a ser emocionalmente com base nessa informação. É isso, não é? Isso. Então começar bora com lá. Fogo? Vamos começar com fogo. O fogo é aquela coisa passional, rápida, não sei o quê. Eu quero ter aquela atividade, dinamismo, confiança, entusiasmo. Eu vou enfrentar o desafio mesmo machucado, atividade física para descarregar. Eu preciso fazer essa atividade física, senão eu vou ficar louca, que não sei o quê. Porque eu quero resolver agora, eu não quero ficar guardando aquela mágoa desesperada a todo tempo. E eu vou buscar experiência, porque eu quero saber, eu quero experienciar, isso é muito bom. Seria uma fuga ou seria uma forma de experienciar a minha filosofia diferente da vida?
Vocês entenderam? Então, Fiquei uma coisa meio louca. Só com essa interpretação já me cansou. Então, esses pessoal motivado, cheio de energia, de vigor, Lua em Áries, Leão ou Sagitário, né? Que vai ter esse tipo de comportamento. Isso. Tá. Assim, ligado no 220, só que às Ainda vezes, bem que a minha não é assim. às vezes você vai querer resolver e você acaba fugindo, querendo fazer um monte de outras coisas, né? Tá. E não olhando isso. Agora, vamos para uma coisa mais calma? Por favor. Terra, né? Terra. Estável, prática. É importante a segurança material e física da pessoa. A minha é essa, Lua em Capricórnio. Isso. Então, às vezes acaba sendo mais crítica porque quer que as coisas sejam daquele jeito, metódico, estável. Procura alguma coisa mais a longo prazo, não uma coisa imediata. E gosta de, assim, é bom para você escrever suas metas, você ter contato com a terra, gastronomia, buscar sempre espaços que dê segurança e conforto. E com isso você vai ter muito mais estabilidade, é uma coisa assim mais tranquila. Talvez até aquele dia na varanda do sítio, num sábado à tarde chuvoso, é mais interessante para você. Exatamente, todo sentido. É. E aí, qual é a próxima? Ar. Lua em algum signo de ar, gente. Vamos ver o que significa. Que é Gêmeos, Libra e Aquário. Então, é uma lua que ela é mais mental, ela é mais sociável, ela acaba sendo mais flexível, mais adaptativa. Então, eu vejo o seguinte, legal, eu vou me adaptar com o que você está pensando, com o que é interessante para você. Mas e eu? Qual é a minha necessidade? O problema dessas luas é que elas, às vezes, acabam esquecendo de si mesma, porque elas olham muito os outros. E aí você tem que falar o que você sente. É bom você ler, aprender. Aí você arruma a treta do outro, engole a sua. Não, você tem que focar nisso. Então, acho que esse é o maior desafio. E, claro, principalmente para quem tem a lua em Libra, a beleza ajuda. Então, tudo que está muito bom, harmonioso, vai ajudar você a harmonizar aquela questão emocional que está mal resolvida. E se você busca resolver um problema, você pensa fora da caixa que, com certeza, você vai ter uma solução muito melhor. Ok, perfeito. E agora a Lua... Em água, que é a sua Lua. Câncer, Escorpião e Peixes. Então, como a água é o emocional, então aquela coisa mais sensível, intuitiva, profunda, tem empatia muito pelo sentimento dos outros, quer cuidar dos outros, que se sente bem acolhendo o outro, só que também tem que ter um conforto na família, na tradição, e tem aquela coisa de ser muito profundo, como a Luana Piovani, que pega bem na ferida, vai e machuca. Ou então, você pode ter aquela sensibilidade estética de música, de literatura, de artes, de bastidores, que é o que o Neymar tem. E que isso daí seria futebol arte? Você fazer arte com os pés, arte com futebol. Lembrando que também Peixes rege os pés. E a lua do Neymar está em Peixes. Então, o emocional dele está nos pés, eu posso dizer assim, ele fazendo essa arte. Então, mostra muito essa expressão criativa. Então, se a gente pensa nessas 4 luas, a de fogo vai fazer uma atividade física, vai explorar. A de terra vai buscar segurança, vai escrever, vai ficar num lugar tranquilo. A de ar vai procurar aprender, ler, estudar alguma coisa. E a de água vai buscar sentir. Sentir de uma forma mais transcendental, mais espiritual, aquilo que experiências para você poder ter um emocional mais equilibrado, digamos assim, e evoluído, e aprender com as emoções sempre. Muito legal. Gente, adorei, né? Gostoso esse papo, né? Autoconhecimento puro. E você também pode entrar em contato com a Cláudia Bocchilli para você fazer o seu mapa astral, viu? Você que nunca fez o mapa, é importante
E como falamos, é autoconhecimento, né? Você certamente sabe o seu signo solar, que é onde o Sol estava quando você nasceu. Mas você sabe seu ascendente e qual a influência que ele traz na sua vida? Você sabe a sua Lua, que a gente acabou de falar, né? Que a Lua tem a ver com emoções. Você sabe qual é? Bom, o mapa tem muitas informações. Para você saber tudo isso e muito mais, você pode entrar em contato com a Cláudia Bocchili pelo Instagram, @Cláudia Bocchili. Bocchili tem 2 Cs, tá? Tá aparecendo aí. Ou pelo WhatsApp 11 9 30 41 0372. 11 9 30 41 0372. Aproveite ou para fazer o seu mapa, ou de repente para você presentear alguém com um mapa astral, também é um excelente presente, para fazer a sinastria, que é para ver se 2 pessoas combinam para ter um relacionamento, ou para consultas astrológicas de modo geral, né, Cláudia? Sim, inclusive, se você não quiser ouvir o que eu vou te falar, é melhor você nem fazer. Né? Então, eu já até falo, gostou do mapa astral? Ela falou assim, a pessoa falou, não gostei do que você me falou, mas que bom que a pessoa está com esse entendimento para ela saber as questões que ela vai resolver da vida. Porque a coisa mais gratificante é você fazer o mapa astral de uma pessoa, dar aquele monte de paulada e depois de um ano a pessoa fala, consegui isso, aquilo, superei, reharmonizei meu casamento, consegui fazer tal coisa na empresa. Sim. Isso daí eu falo que, nossa, realmente funciona a astrologia, é muito bom mesmo. É isso aí. E eu estou fazendo lives todos os dias às 5 horas da tarde, chamado Chá das 5, ou no YouTube ou no Instagram. Eu estou fazendo nas duas redes. Isso aí, segue lá então, galera. A gente vai para um rápido intervalo, gente. Obrigado, Cláudia, pelo papo, adorei. Já tem mais Bom Astral, não sai daí não, é bem rapidinho.